Bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Mais uma mentoria aqui em grupo e hoje com um tema muito relevante, né? Muito importante, um tema do nosso dia a dia realmente, que é peticionamento eletrônico. E é bom porque assim, é do dia a dia não só do advogado, mas também de alguns estagiários, né? Alguns já é, lidam com os sistemas, né, do TJ. Do TJ, por exemplo, quando o TJ funciona, mas aí a gente também vai falar aqui do sistema do TRT e da Justiça Federal. Então, eu não vou demorar muito, só vou dar aqui um recado, que é para o pessoal que está inscrito na mentoria da primeira fase, mandar o nome aqui no chat, e para dizer que vocês podem ficar livres para fazer perguntas à Evelyn. Evelyn, você está com acesso aqui ao chat, não está? Sim, sim. Eu só vou pedir que seja direcionada no final, porque como eu vou compartilhar a tela, eu Sim. acabo não conseguindo visualizar. Então, gente, vamos guardar aí as perguntas e anota no papelzinho aí, e a gente pergunta tudo no final aí para a professora Evelyn. E também pedir para vocês, como eu já disse anteriormente outras vezes, para vocês filmarem, tirarem foto, postarem lá no perfil da mentoria, marcarem a Evelyn. Evelyn, qual o seu Instagram? Olha, eu vou até mandar aqui no slide que eu vou compartilhar com vocês. Então tá. Então vocês vão ver. De cabeça. Então vocês vão ver lá no slide, vocês marquem ela. Acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas que a mentoria tá funcionando, né? Que o nosso grupo aqui está funcionando. A última aula foi muito boa, o pessoal participou muito, então hoje não vai ser diferente. A Evelyn é uma grande parceira aqui nossa, é uma mentora também do projeto de mentoria na área trabalhista, né, Evelyn? Sim, vocês me direcionam na área trabalhista, Sim. apesar de eu atuar também na civil, mas Sim, atuando aí na fácil. Ela nos ajuda aqui na área civil, mas já deu uma aula anteriormente sobre peticionamento eletrônico para a gente no curso de certificação profissional. Então, Evelyn, vou te explicar aqui como funciona. Nós temos aqui agora 56 pessoas, 54 na verdade, porque duas somos nós. E essas pessoas estão aqui dentro do Zoom. A gente não tá transmitindo para o YouTube, não. A gente está aqui no Zoom, a gente está gravando a aula e depois, no final de tudo, a gente vai colocar no Zoom. E é uma mentoria em grupo, então, como eu disse, você prefere no final a gente vai ter perguntas, provavelmente, entendeu? E a ideia aqui é essa interação do professor com os mentorados, tá bom? Então, aqui nós temos pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro, se bobear até de fora, eu acho que tem uma de Portugal aqui, entendeu? Deve ter gente de São Paulo, enfim, a gente deixa aberto para todo mundo se inscrever, inclusive estudantes de Direito e bacharéis. Tá bom? Então, eu, sem mais delongas, vou já passar a palavra para você, você já pode seguir aí, tá bom? Sim. Assim, Thaís, eu não sei se eu consigo, com o compartilhamento da tela, ver o chat ao mesmo tempo, consegue? Consegue, mas de repente pode te embolar, mas aí no final, o pessoal pergunta no final. Acho que vai ficar melhor, que aí é só anotar, que aí eu vou depois. Isso, anota aí, gente, que no final a gente libera aí. Vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar. Todo mundo consegue visualizar? Sim, eu estou visualizando. Gente, bom dia a todos. Eu primeiro quero parabenizar esse projeto, né, da OAB, da mentoria. Eu falo isso com a Thaís, que é de extrema importância para o recém-formado, para o estudante, porque esse tipo de informação nós não temos realmente no decorrer da faculdade, da atuação prática, e quando nos formamos ficamos realmente totalmente perdidos, sem saber como nos posicionar no mercado, e ainda com um sistema aí, hoje que nós temos falho, toda hora mudando, com umas complexidades aí totalmente desnecessárias, e aí faz com que o aluno e o recém-formado ele realmente fique cada vez mais perdido de uma forma natural, infelizmente, porque o próprio advogado fica, né, Thaís, em alguns momentos, com o TJ, principalmente, que teve aí uns períodos aí de umas 3 semanas com problemas de estabilidade de acesso. Então, eu tentei preparar para vocês assim, o material mais completo possível, porque eu sei
que é a dúvida de todo mundo do peticionamento eletrônico. Eu, inicialmente, iria falar só da primeira instância, mas eu cheguei a colocar aqui algumas coisas da segunda instância, porque eu sei que as pessoas têm essa dificuldade de peticionar em segunda instância, então eu vou tentar fazer um amparo, eu quero fazer com que vocês consigam entender, de uma certa forma, toda a forma de procedimento para você peticionar, tanto no TJ, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Esse material aqui que nós iremos assistir agora, eu vou disponibilizar para a Thaís em PDF, para que vocês possam ter acesso. Então, aqui vai ter passo a passo de tudo. E aí eu acredito que depois disso vocês terão uma facilidade muito grande de peticionar nos 3 tribunais. Então, vamos lá. Iniciando, deixa eu trocar aqui a primeira tela. Será que vai? Estou apertando. Foi. Bom, gente, eu sou a Evelyn Santana. Aqui tem a minha qualificação, meus estudos. Eu estou sempre tentando me atualizar, né? Estar aí atuando no mercado. Acho que isso é muito importante, até para vocês recém-formados. O estudo e a atualização e uma especialização são de extrema importância para que você possa, sim, se tornar um diferencial no mercado. Então, aqui eu deixo os meus contatos, os meus canais. Eu tenho um canal de prática jurídica, que lá eu sempre voltei agora a alimentar esse canal com dicas, como elaborar custas, como fazer alguns peticionamentos específicos no processo. Então, se vocês puderem depois seguir lá o meu canal, eu agradeço aí a todos vocês, né? Então, vamos lá. O objetivo hoje da nossa aula vai ser peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça do Rio, TRF, segunda região, né, que abrange aqui o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. E aí, iniciando, eu quis colocar essa informação aqui para vocês, porque é uma informação de extrema importância sobre o início do processo eletrônico no Tribunal de Justiça. Aqui nós temos a lei que regulamenta o processo eletrônico, e aqui, esse tópico aqui, ele fala da necessidade do advogado ele ser cadastrado no site do Tribunal de Justiça e ir presencialmente em um dos cartórios para poder fazer essa habilitação e, com isso, criar um login e senha para que vocês possam acessar o próprio sistema do tribunal. E aqui o tópico final que eu coloco de uma observação, que isso consta até no próprio site do tribunal, é que somente serão aceitas petições eletrônicas em formatos de PDF. E aí, com o assinador eletrônico, que eu até vi aqui pessoas que informaram que pegaram agora recentemente aí o certificado. Então, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vocês precisam baixar esse assinador livre para que você possa assinar a petição que vai peticionar no seu processo eletrônico. E antes mesmo da gente entrar na parte do peticionamento eletrônico, eu pensei, não tem como não falar do assinador livre, porque é de extrema importância que vocês abaixem esse aplicativo, o assinador. E aí aqui eu fiz um passo a passo de, depois que você abaixa, como você assina o documento. Você clicando nele, ele vai abrir essa telinha aqui de baixo, onde vocês vão clicar ali naquela primeira lupinha, e aí você vai fazer a busca do documento no seu computador. Essa busca, a petição, ela já tem que estar no formato PDF, você vai mandar abrir e ela vai aparecer aqui, ó, no seu campo. Você pode escolher o local de saída, se vai ser na sua pastinha de documentos, na sua pastinha de downloads. E aí, esse arquivo, ele, depois de assinado, que você clicar ali naquele botãozinho assinar, ele vai pedir a sua senha eletrônica e, com isso, vai assinar o documento. Aqui é a parte do certificado, e depois você vai colocar a sua senha, e com isso vai aparecer essa mensagem aqui. Essa mensagem, se você quiser abrir o documento para visualizar, você vai clicar em sim, se não, você clica em não. O documento, ele vai fazer uma cópia desse documento, escrito após o nome do arquivo, a palavra assinado. Isso significa que o seu documento já está assinado e pronto para ser protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Então, quero deixar isso bem claro, que isso é um requisito do TJ. Depois eu vou falar dos outros tribunais, porque é diferente, mas o assinador, ele é um requisito só do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, com isso, a gente entra aí nas duas possibilidades que nós temos de peticionamento eletrônico no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Hoje, nós temos só o portal de serviços. Há umas 3 semanas atrás, nós tínhamos 2 tipos de portais,
um já foi excluído, então a gente vai trabalhar em cima só do portal que hoje encontra-se existente, tendo em vista que o outro já foi excluído do site do tribunal. E o novo é o PJE, onde está ocorrendo a migração dos processos, os novos processos distribuídos. Eu já tenho um processo em Alcântara e um já na capital aqui do Rio, com o PJE. Então, eu acredito que já alguns novos processos que estão sendo distribuídos, eles já estão vindo já no formato PJE, e eu acho que daqui a algum tempo a gente vai começar a migração do processo. Então, por isso, eu estou aqui apresentando para vocês os dois, para que vocês possam já saber peticionar no sistema que hoje nós temos atual e que, na maioria dos processos, estão tramitando, que é o portal de serviços, e o PJE, que já os novos processos estão vindo e vai ser a tendência aí da unificação aí de todos os processos, que a intenção é que todos os tribunais passem a atuar pelo PJE. E aí, inicialmente, aqui nós temos o passo a passo, e é o que eu falo, vocês inicialmente aqui, na hora que eu vou passando, vai ser muita informação, mas isso é um exercício de repetição. A partir do momento que vocês começam a peticionar isso de uma forma repetitiva, isso depois vai ficar no sangue de vocês. Então, por isso que eu sempre falo que a prática é de extrema importância. A partir do momento que vocês começam a aprender o passo a passo, isso depois, tudo que eu passar aqui para vocês já vão fazer de forma automática. Então, podem ficar tranquilo que esse material eu vou disponibilizar para vocês. Então, primeiro, vamos apresentar a forma de peticionamento no portal de serviços do TJ. Vocês vão ingressar no site do tribunal, vão clicar lá naquela aba de serviços e depois clicar em processo eletrônico. Quando você clica em processo eletrônico, vai aparecer duas possibilidades de você ingressar no site do tribunal. Pelo seu login e senha, que é como eu falei lá inicialmente, é um login e senha que você faz presencial em uma qualquer varas da justiça lá do estado, e eles agora disponibilizam essa possibilidade também virtual, mas eu acredito que vocês tenham que ir num cartório para poder certificar e ser validada a sua senha. Fiz isso há muito tempo, então acredito que ainda seja mantido dessa forma, ou para o seu certificado, quando você já tem o seu tool que você insere na sua máquina, e aí vai te pedir a senha para que você possa acessar o site do tribunal. Quando você clica de uma das formas para acessar o site, ele vai te aparecer essa tela onde você vai dizer qual tipo de usuário você é. Você seleciona o usuário advogado e clica em entrar, e com isso você vai se deparar com essa tela. Claro que tem várias funções aqui. Inicialmente, hoje, a gente vai trabalhar diretamente no peticionamento eletrônico, mas é claro que futuramente a gente pode abordar outros vídeos falando de outras funções aqui que nós temos aqui nessa tela aqui principal do Tribunal de Justiça. Então, quando vocês entram aqui nessa tela, inicialmente as pessoas ficam perdidas, até porque esse sistema hoje já é um pouco diferente do anterior que nós tínhamos. Então, ainda alguns advogados até ficam perdidos de como atuar aí nessa nova plataforma do TJ. E aí, quando vocês vão peticionar no processo, vocês têm duas possibilidades de peticionamento: responder uma intimação eletrônica ou apresentar uma petição sem intimação eletrônica. Eu vou apresentar casos concretos, porque eu acho que com isso vocês conseguem memorizar e entender quando você vai utilizar um caso ou outro, porque o tribunal ele hoje disponibiliza essas duas possibilidades, de você peticionar por meio de uma resposta de uma intimação, ou você apresentar uma petição no processo que não saiu nenhuma intimação no processo, mas que você precisa se manifestar. E aí, primeiro, vamos direcionar a intimação eletrônica. Esse caso aqui é quando sai um despacho no processo para que você se manifeste. Vamos lá, um exemplo. Apresente o imposto de renda da parte autora para análise do pedido de gratuidade de justiça. E aí você tem que cumprir essa determinação do juízo. Você foi intimada de forma eletrônica, e aí você vai responder isso, apresentando a petição e com o imposto de renda do seu cliente. Você vai acessar a parte do painel, e aí você vai aparecer essa tela aqui, você vai clicar na opção Intimações e Citações Eletrônicas. Depois disso, vai aparecer a lista de processos que você tem a intimação aberta ou que ainda está pendente de intimação, daquela intimação tácita, quando o advogado fica esperando essa intimação até para ganhar mais
tempo de prazo para manifestação nos autos. Você vai localizar o processo, nesse caso aqui, eu marquei o último processo, vocês veem aqui que eu marquei de amarelinho, que aparece um documentozinho, vocês vão clicar ali, porque ali já é a resposta ao despacho que foi dado em relação à juntada do documento de imposto de renda. Quando você clica, vai entrar para essa parte aqui, que aparece o número do processo, vocês vão clicar em OK, e com isso você vai marcar quem você está representando, se é a parte autora, se é a parte ré, e aí vai mudar para essa tela que você vai informar se tem ou não grege. Se tiver grege, na parte de número da grege, você vai colocar o número da grege e clicar no adicionar. Se não tiver, vai marcar só o item, não há grege associada e prosseguir. Nessa parte aqui, você vai direcionar o tipo de petição que você está apresentando. Marca que é o advogado que está peticionando, se é uma petição simples, se é uma contestação, se é uma réplica, que aparece várias dessas opções aqui no tipo de petição. E depois disso, você vai para a parte de anexar a petição. Você vê ali que eu marquei em amarelinho o item petição. Quando você clica aqui naquela parte, a parte aqui de baixo que está selecionada de amarelo, clique aqui. Quando você clicar, ele vai abrir no seu computador para que você localize o documento que foi já assinado lá, como eu expliquei para vocês, pelo assinador, para que ele seja anexado. Vocês podem observar aqui que na parte inferior do slide tem manifestação, o tracinho e assinado. Isso significa que a petição ela foi assinada pelo assinador livre. E aí, depois, vocês vão clicar na parte de anexo, caso haja anexo. Nesse caso, como eu citei, foi a questão do imposto de renda. A gente vai incluir esse documento aqui como anexo. Se não tiver, vocês vão marcar aquela caixinha ali que não há anexos a serem enviados e vai prosseguir. Aqui tem a opção para você salvar, para peticionar em um outro momento, se você quiser. Eu, particularmente, eu não uso isso, tá? Eu só crio isso quando eu já vou realmente finalizar a petição para protocolo, mas é uma possibilidade hoje que o Tribunal de Justiça ele criou para que você deixe salvo e depois retorne para protocolar. Eu, particularmente, não uso isso. Já ingresso, quando eu já tenho uma documentação, já ingresso, peticiono e finalizo aí o peticionamento eletrônico. E aí, depois, isso aqui é importante, né? É algo que fica bem no finalzinho da tela e a gente sempre esquece. Declaro que os documentos inseridos na tabela se encontram na ordem correta. Tem que marcar isso, porque se você não marca, você não consegue realmente mudar de tela, e aí você marca essa opção e clica no finalizar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês, ó, guia de confirmação e protocolo. Essa guia aqui é para você confirmar se realmente os dados estão corretos, se você direcionou a pessoa certa que você está peticionando, não marcou sem querer a outra parte, e aí você faz essa conferência e depois clica em confirmar. Com isso, vai gerar aqui, ó, esse protocolo gerado, que vem o número do protocolo. Aquela telinha ali azul escrito visualizar protocolo, quando você clica naquela telinha, vai te direcionar para essa tela aqui. O que seria essa tela? É o seu protocolo da petição. Eu sempre oriento, salve o protocolo. Tem gente que não salva e deixa no histórico do site do tribunal, e aí quando precisa vai lá e acessa. Eu sempre oriento que você salve, cria a pastinha do cliente. Eu acho que a organização é de extrema importância para o nosso trabalho. Fez a petição, salva o protocolo, coloca a data do protocolo, porque deu qualquer tipo de problema, você tem lá o dia que você protocolou a petição e a data do protocolo com o comprovante do protocolo. Então, eu acho importante você deixar isso salvo na pasta do seu cliente, para que você possa ter acesso de forma fácil, caso você precise em algum momento. Com isso, vocês aprenderam realmente, é simples, como peticionar no PJE, no portal de serviços, respondendo uma intimação eletrônica. E agora, nós vamos fazer o oposto. Você tem que apresentar uma petição no processo, mas não saiu nenhum despacho na petição. Eu vou dar um exemplo prático disso. Você quer juntar um documento que você esqueceu de juntar na inicial. Eu sempre oriento, gente, instruir o processo com todas as documentações, porque ficar atravessando petição toda hora no processo, isso faz com que o processo ele fique mais lento, porque ele sai de uma fila
e entra novamente para uma outra fila de processamento. O tribunal hoje ele se baseia pela data do protocolo de petição. Então, você distribuiu a petição no mês de fevereiro, e aí em março você verifica que não juntou uma documentação e junta, o processo, quando eles verificam, a maioria dos cartórios, eles atuam dessa forma, que tem uma petição pendente, eles tiram o processo do processamento, junta essa petição e redireciona eles novamente para uma outra fila de processamento. Então, ele sai do processamento de fevereiro e entra para o processamento de março, e com isso faz que você perca mais tempo no processo. Mas vamos citar aqui que vocês têm que juntar um documento no processo que esqueceram ou é alguma informação para o juízo que não houve intimação. Vocês vão usar essa forma agora de peticionamento que eu vou passar aqui para vocês. A forma de acesso continua o mesmo, site do TJ, o link serviços, processo eletrônico, a escolha de vocês pelo login ou pelo seu certificado digital. Aqui é a mesma forma, você vai optar aqui por advogado e vai entrar no seu sistema, e aí você vai novamente se deparar com aquela tela inicial. Só que lá nós clicamos no item lá em cima, painéis. Agora, nós vamos escolher a opção petição eletrônica. Quando você clica nessa opção, vai te aparecer essa tela aqui. E aí eu quis explicar para vocês o que significa cada uma, para que vocês possam saber só o que funciona cada uma desses itens aqui. O que nós vamos escolher para peticionar é o primeiro item, petição eletrônica, lei 11.419/2006. A segunda opção na sua lateral, que é a petição eletrônica da lei 9.800/99, ela é um tipo de peticionamento que o tribunal hoje permite para processos físicos, onde você pode utilizar essa forma de peticionamento e, no prazo de 5 dias, se direcionar a um projeto e apresentar a petição de forma física. Eu, particularmente, nunca usei dessa forma, tá? Mas é uma possibilidade que você tem aqui por essa petição eletrônica lei 9.800. A parte de baixo, petição eletrônica 9.800, você vê ali a lista das petições que foram enviadas. O outro item, que é o requerimento de certidão de crédito para protesto, isso é uma fase já na execução, quando você não consegue executar a empresa devedora, você emite aqui uma certidão de crédito para protestar no Serasa, SPC ou no cartório. Essa função serve para isso, que futuramente a gente pode conversar sobre uma aula de execução. E ali na função histórico, você vê todos os históricos das suas petições protocoladas. Então, perdeu um protocolo, precisa aqui buscar o seu protocolo, você vai ali no histórico, vê o dia que você peticionou, e ali você vai conseguir localizar a petição e o protocolo para que você possa baixar e salvar no seu computador. Depois de vocês aprenderem aí todas essas funções nessa parte, você vai prosseguir naquela parte que eu ensinei aqui a vocês, que é petição eletrônica da lei 11.419, vai te direcionar para essa tela. Ele te dá um aviso, olha só, caso a petição que deseja enviar seja resposta a alguma intimação ou citação, por favor, acesse o painel de intimações, que é aquela primeira opção que eu expliquei para vocês. O próprio sistema ele te diz para que você vá pelaquela outra forma, se é uma resposta de intimação. Aí pergunta, você deseja continuar assim mesmo? Aí você vai dizer que sim, porque não é nenhuma resposta de intimação que você vai apresentar aqui. Você vai incluir o número do seu processo, vai pesquisar, e com isso vai aparecer aqui os dados, você vai marcar quem você está representando, se é a parte autora ou a parte ré. Aqui é a mesma tela, se tiver GRESD, você vai indicar a numeração da GRESD, se não tiver, você vai marcar não há GRESD associada. A próxima tela é idêntica à anterior, por isso que eu falo, então, que é uma repetição de atividades, que com a prática, isso vai entrar no sangue de vocês. Marcou advogado, o tipo de documento que você está juntando, se é uma petição, se é um recurso. Se for uma petição genérica, você vai marcar a opção petição. E com isso, vamos cair na mesma tela. O primeiro lá, marcadinho de amarelo, petição. Você vai clicar ali no meio, vai te direcionar para a sua máquina para você localizar onde você salvou a sua petição.
Verifica lá que ela está assinada. Se ela não tiver assinada no seu assinador, já vai dar erro aqui, não vai deixar você prosseguir. Depois, você vai clicar no anexo, incluir um anexo se tiver, e se não tiver, você vai marcar a opção que não há anexos a serem juntados. Marcar sua declaração, isso é padrão, sempre tem que marcar. Vai gerar aquela outra guia de confirmação, e depois você vai finalizar gerando o protocolo, e mais uma vez eu oriento a que você não deixe de salvar o seu protocolo da sua petição. Gente, com isso, vocês já aprenderam aqui a forma de peticionamento no portal de serviços, respondendo uma intimação e juntando uma petição sem nenhuma intimação no processo. E agora, vamos abordar aqui a questão do peticionamento na segunda instância. Eu não quis deixar de falar sobre isso, porque senão a gente ia ficar com uma aula incompleta, atuando só na primeira instância. Então, como nós temos uma repetição de atividade, só o direcionamento inicial que muda um pouquinho, eu não vou deixar de falar sobre a segunda instância. Aqui, o protocolo da petição na segunda instância é a mesma coisa da primeira instância. O que vai mudar, no caso, é o número do processo que você está direcionando. Um exemplo aqui que eu dou para vocês prático é uma resposta de uma contra-razões a um agravo de instrumento, que aí você vai clicar aqui, petição eletrônica, número daquela lei, petição eletrônica, lei 11.419, clicou, vai te direcionar para essa tela, você vai colocar o número do processo, você vê que é um agravo, com final 000, é um agravo de instrumento. Com isso, a petição ela já está sendo direcionada para a segunda instância em resposta. E aí, os outros dados é a repetição. Eu não quis repetir a tela, mas é praticamente a repetição das telas anteriores. Você vai colocar o documento, a sua petição, os anexos e vai finalizar. É idêntico às movimentações anteriores. Agora, eu cito aqui um exemplo para vocês, quando você está apresentando um agravo de instrumento. Então, você vai dar origem a um processo novo na segunda instância. Qual o procedimento que você deve fazer? Aí, aqui, nessa opção na tela, ao invés de você clicar no painel e na petição eletrônica, que foi o que aprendemos, você vai clicar na opção distribuição. Você verifica que vai aparecer petição inicial eletrônica segunda instância. Você vai marcar aqui a opção segunda instância. Opa, espera aí que eu passei a tela. Aqui você vai informar se tem grege ou não. Se tiver, você vai colocar a numeração da grege. Se não tiver, você vai marcar a opção que tem pedido de gratuidade de justiça. E, com isso, as telas posteriores são idênticas à tela anterior. É idêntica, você vai anexar a petição, vai anexar os anexos e vai prosseguir, e, com isso, vai gerar um número para você, que é do agravo de instrumento. Eu não finalizei essa tela aqui, até porque eu teria que simular uma distribuição, mas aí, você finalizando aquela tela de protocolo que a gente viu anteriormente, vai vir com o número do processo do agravo de instrumento, vai ser vinculado ao seu processo principal. Eu não coloquei essa tela aqui, que agora a gente parte para o PJE, mas quando você vai distribuir aqui em segunda instância, na parte aqui de baixo da tela vai aparecer se tem algum processo pendente, e aí você vai indicar o processo principal, porque você está agravando de uma decisão do processo principal. Você indica o número do processo principal, e os outros tópicos realmente são idênticos aos anteriores. E, com isso, você teve aí um direcionamento da atuação na primeira e na segunda instância no portal de serviços. A forma de peticionamento é a mesma, só diferencia ali aquela forma de você indicar se é uma distribuição ou indicar o número de um processo quando já você tem um agravo aí de instrumento. E agora vamos passar para a parte do PJE, que é o novo sistema aí que está sendo incluso no TJ do Rio de Janeiro. É uma unificação que o tribunal tem, isso já existe em outros estados, então a intenção é que seja incluído em todos os tribunais o PJE, então a gente não pode deixar de falar sobre ele, porque, apesar de ser o mesmo PJE, ele tem algumas diferenças do PJE trabalhista. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Para você acessar, é a mesma coisa, site lá do TJ,
Só que o PJE ele fica lá no finalzinho da tela. Você vai descer a tela todinha do TJ, lá quase no finalzinho da tela aparece lá, PJE. Aí você vai e clica no PJE. Quando você clica, vai te jogar para essa tela aqui, ó, essa segunda tela. Você pode verificar aqui que vocês têm a possibilidade de ingressar pelo seu token, pelo seu certificado digital ou pelo seu login e senha. Então, assim, a opção de acesso ainda continua sendo o mesmo. Você vai ter que fazer um cadastro no PJE, tá? Quando você acessa pela primeira vez, o próprio sistema ele já te direciona para você fazer um cadastro no tribunal de forma online, e aí você cadastra as suas informações para fazer o acesso, o login e senha. E o certificado digital que vocês realmente já têm para acessar o sistema. Quando vocês ingressam no seu painel, vai aparecer essa tela, já é uma tela totalmente diferenciada. Aparece essa tela aqui, vocês vão clicar lá em cima naquelas 3 listazinhas e vai aparecer essa tela aqui embaixo, ó, painel. Painel do representante processual. Quando vocês clicam aqui, vai te direcionar para os processos que você tem. Eu aqui, no caso, eu entrei no meu sistema, hoje realmente no TJ do Rio, PJE, eu tenho só 2 processos. Um já na capital e o outro lá na região de Alcântara. Você vê que você vai clicar e vai te direcionar para o processo que você quer. Você vai clicar lá no processo, que já está na sua lista. Aqui eu estou trabalhando na possibilidade de você já ter o processo cadastrado na sua lista. É claro que eu não vou deixar de citar para vocês quando você tem que se cadastrar no processo. É um processo novo aí que você está ingressando e você tem que ingressar nesse processo, porque ele não vai aparecer aqui nessa sua tela de acervo. Nesse caso aqui, você já está cadastrado no processo. Quando você clicou ali no número do processo, ele vai te jogar para essa tela aqui, ó. Essa tela aqui já é a tela para você peticionar. Você vai no tipo de documento, informar qual o tipo de petição, fazer uma descrição ali. Aquele número ali do lado é opcional, guia de recolhimento é opcional, não costumam preencher. E aí você vai marcar ali na opção se é um documento sigiloso ou não. Não sendo, você vai deixar em aberto. E ali embaixo você tem 2 opções. Ou você coloca a petição aqui nesse corpo, copia ela e cola aqui, ou você informa que ela vai ser juntada no formato PDF, petição em PDF, salva e coloca ela como anexo. Você pode fazer dessas 2 formas. Aí é uma escolha sua. Quando você juntou a petição aqui, salvou ou colocou aqui no adicionar, que são os anexos, de você pode colocar a própria petição, você vai clicar aqui no outro cantinho, assinar documento. Quando assinar o processo, a sua petição já vai estar protocolada ao seu processo. Aqui não aparece aquele certificado de protocolo, vocês vão ter que ir de uma outra forma para poder pegar, que eu acho que eu explico um pouco mais na frente como é que é isso. Mas se não for, depois eu mando isso para vocês como anotações. Eu gosto sempre de salvar os protocolos, nem que eu vá lá no próprio documento e baixo ele novamente, comprovando que ele já está anexado ao processo, porque eu já tive um problema, isso realmente lá no início da implantação do PJE, que simplesmente eu anexei um documento e o documento sumiu, ele não aparecia no processo. E ele foi anexado. Depois disso, eu salvo todos os protocolos, todos os IDs de identificação, que é o que hoje nós usamos no PJE, que se chama o número de ID de identificação do seu documento. E eu gosto de salvar isso para me dar uma garantia caso o sistema suma com o documento. Na próxima tela, você vai peticionar se for um processo novo. É aquele caso que eu citei para vocês. É um processo novo. Cliente chegou no escritório, te passou o número do processo, você jogou lá no sistema antigo, processo inexistente, tá? A gente não consegue inicialmente diferenciar. Evelyn, esse processo ele está no portal de serviço ou está no PJE? Não consigo identificar para você com o número do processo. Nós temos que jogar lá no sistema antigo, consultou, viu que não aparece, você vai jogar no PJE para ver se ele já é um processo no formato PJE. Inicialmente, a gente não consegue identificar
qual é o tipo do procedimento que ele está seguindo, se é o portal de serviço ou se é realmente o PJE. Você entrou aqui, o processo é novo, o cliente trouxe um processo para você, você vai entrar lá naquele seu painelzinho, vai clicar em processo, ele vai te aparecer essa telinha aqui do lado para você colocar o número do processo. Você vai colocar o seu número do processo e vai clicar em pesquisar. E já mudou a tela. Espera aí que eu estou achando que cortou alguma coisa aqui. Porque aqui já entrou para federal. Então, quando vocês clicam ali, eu vou ver, eu acho que eu tinha salvo essa tela, mas não sei porque ela não está aparecendo. Quando vocês colocam ali o número do processo, ele vai aparecer ali para vocês, vocês vão clicar em pesquisar, vai entrar no processo, e aí aqui embaixo, olha, vai aparecer a opção, vocês vão clicar em outras ações, e aí vocês vão clicar em solicitar habilitação, que você quer se habilitar no processo. Quando você clicar em habilitar, vai aparecer a tela para você incluir o número do processo, você vai fazer a sua habilitação, juntar a procuração do advogado, a sua procuração, e com isso você faz a habilitação nesse processo. A forma de processamento e de peticionamento é a mesma da anterior, tá? É a mesma dessa daqui. A tela, não te incomodar. a tela que vai aparecer é a mesma que está aqui. É a mesma tela que vai aparecer aqui nessa questão de solicitar habilitação. Apareceu, você vai colocar a petição, vai colocar ou ela aqui no corpo desse espaçozinho aqui do texto, ou vai escrever petição em PDF, vai colocar aqui na parte de anexo e vai colocar assinar, e você vai se habilitar no processo. Então, a forma de habilitação é o mesmo. O que só diferencia é que você vai ter que ir na opção outras ações e escolher a opção solicitar habilitação. Com isso, você vai se cadastrar num processo novo e ele vai aparecer lá na sua lista de processos habilitados. Gente, eu vou depois mandar esse passo a passo para vocês, pela Thaís, da parte que aparece a questão da habilitação, para que vocês possam visualizar isso, tá bom? Porque realmente aqui não está aparecendo. E agora nós vamos para o outro tribunal, que é o TRF, primeira instância. Vocês vão ingressar no site do tribunal, tá aqui o site. Lá em cima vocês podem ver que tem a opção SJRJ e SJES. Um é do Rio e o outro é do Espírito Santo. Vamos peticionar no Rio de Janeiro. Você clicou ali naquela opção, vai te jogar aqui para a tela do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vocês podem verificar que lá em cima está escrito, ó, Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Isso aqui é importante porque quando eu explicar a segunda instância, vocês vão ver que ali em cima vai mudar o nome, que não vai aparecer Justiça Federal do Rio de Janeiro, vai aparecer TRF. Vocês vão clicar ali, ó, acessar aos sistemas processuais. Com isso, você vai escolher a opção ali, Sistema de Processo Eletrônico EPROC. Nós tínhamos o Apolo na Justiça Federal, que hoje praticamente não existe mais o sistema Apolo. Todos os processos, eles foram, ou quase todos, já migrados do Apolo para o EPROC. Então, por isso que eu nem abordei aqui o Apolo, porque hoje o que tem funcionado hoje mesmo é o EPROC na Justiça Federal. E, para mim, hoje é um dos melhores sistemas que nós temos, é o EPROC, tá? Eu acho que é um sistema bem eficaz, simples de manuseio, ele conta prazos para você, o painel dele de indicação eu acho muito bom, mas, infelizmente, não é adotado de forma unificada. O adotado de forma unificada é o PJE, que está sendo implantado aí no Tribunal de Justiça. Quando você clica aqui nessa opção, ele vai te dar realmente a mesma opção. Acesso por login ou senha ou certificado digital. Usuário e senha, você pode cadastrar no site do tribunal. Eu não me lembro, eu acho que não precisa comparecer à Justiça Federal para validar, eu acho que isso você faz de forma realmente online, tá? Você pode criar usuário e senha, e aí você vai direcionar para fazer o acesso de forma por login e senha ou através do seu certificado digital. Depois disso, você é direcionado para essa tela aqui, e eu vou explicar as formas que vocês podem protocolar
na Justiça Federal. Primeiro, vocês podem utilizar a opção petição, movimentação, e aí vocês vão clicar nessa opção e depois vão clicar em petição, movimentação individual. Quando vocês clicam aí, vai te jogar para essa tela aqui, onde você vai incluir o número do processo e clicar em consultar. Depois disso, vai ser direcionado para a tela já de protocolo. Ali, no evento a ser lançado, você vai escrever a palavra petição, ele já faz a triagem. Você, na parte de baixo, documento 1, onde você está escrito escolher arquivo, você já clica, vai direto para ser anexada. Uma observação importante. No EPROC, que é o sistema da Justiça Federal, você não tem a obrigatoriedade do documento estar assinado pelo assinador livre, tá? Mas eu fiz uma palestra uma vez com uma especialista que ensinou o EPROC até na OAB do Rio, e ela orientou. Gente, se vocês puderem utilizar o assinador que te dá mais autenticidade no documento, assina no assinador livre e protocola no EPROC, porque vai aparecer que o documento está assinado. Não é obrigatório. Então, vocês podem juntar a petição sem usar o assinador livre. Eu assino, tá, com assinador livre, mas não é uma obrigação do EPROC. Ou vocês podem imprimir a petição e assinar mesmo fisicamente a petição. Eu uso o assinador livre e protocolo a petição com assinador, mas isso é uma opção sua. O sistema não te obriga a você usar o assinador livre, ou você preferir, assina de forma física mesmo e digitaliza e anexa ao seu processo. No arquivo ali, você vai escolher a primeira petição, depois você vai clicar ali, ó, confirmar a seleção de documento. Ele vai aparecer aqui embaixo. Depois você vai clicar ali novamente no escolher arquivo e vai colocar os anexos. No tipo, quando você seleciona, aparecem várias opções de documentos. Se não tiver o nome que você está juntando, procuração, tu coloca ali, vai aparecer escrito procuração. Declaração de hipossuficiência, vai aparecer. Ah, é um documento qualquer, não tem um nome ali, você vai escrever anexo. Quando você escrever anexo, ali no tipo, já vai aparecer esse tipo de documento, você vai clicar em confirmar a seleção, o documento vai aparecer aqui nessa linhazinha de baixo, onde está escrito formato, nome do documento, tamanho, vai aparecer todos os documentos e a petição que você anexou. Por fim, você vai clicar em peticionar. Reparam que do lado tem é a mesma opção que te oferece lá o Tribunal de Justiça do Rio para deixar salvo, para que você volte em um outro momento para finalizar o protocolo. Eu, particularmente, não uso isso. Eu só faço esse procedimento de protocolo quando eu já possuo todos os documentos e protocolo. Eu não vou iniciar um trabalho para parar, para retornar, para depois finalizar. Então, eu oriento dessa forma, mas claro que isso é a forma de trabalhar de cada um. Se vocês quiserem deixar salvo para voltar no outro momento e finalizar, essa é a opção ali, preparar a movimentação. Quando vocês mudarem de tela, ó, na caixa abaixo, escolha o arquivo que deseja. Ah, aqui é o arquivo dos anexos, que eu já tinha até explicado na tela anterior. Você vai escolher os anexos, eles têm que ser em formato PDF. O próprio sistema aqui diz que aceita em JPG. Eu nunca protocolei, tá? Em JPG, essa tela eu até busquei no site do próprio Tribunal do TRF, mas eu acredito que o documento tem que estar sempre no formato PDF. Eu nunca protocolei no formato JPGE e JPG, mas essa tela foi do próprio Tribunal de Justiça. Aqui é aquelas partes que eu falei para vocês, ó, eu pensei que eu não tinha colocado a tela, mas coloquei, ó, acordo, ata, os tipos de nomes que vão aparecendo aqui para que vocês possam selecionar. E aqui vocês verificam que vai aparecendo, ó, a petição que está sendo, o que é o documento, se o documento é ou não sigiloso. Gente, eu tive uma aula sobre isso do EPROC, e na Justiça Federal, quando você faz a opção de que o documento seja sigiloso, na sua peça, você tem que criar um tópico falando sobre esse sigilo, tá?
Então, diferente do TJ e da Justiça do Trabalho, que não exige isso, na federal orientamos que você crie um tópico e que você aborde por que você está solicitando o sigilo dessa petição, para que o juízo possa ou não acolher. Depois você vai clicar em peticionar, que é o que eu tinha dito anteriormente, a petição vai ser protocolada. Tá. O documento que você juntou, ele vai aparecer diretamente lá no seu processo. Aqui não é gerado aquele protocolo que aparece no site do Tribunal de Justiça, não tem protocolo. O que eu oriento a vocês? Pode ver que gera um evento novo. Na Justiça Federal, a gente trabalha hoje com a palavra evento. Quando você vai se manifestar sobre um despacho, você vai se manifestar sobre o evento tal. Ele é anexado aqui, gera um evento e o seu documento é anexado. Eu salvo essa tela com o documento que foi anexado, tá? Não é uma obrigatoriedade, cada um trabalha de uma forma, mas eu oriento que vocês salvem para que vocês comprovem que o documento foi anexado no processo. Então, a forma de salvar, salvou. Vocês podem clicar aqui em cima, imprimir, salve em PDF, nomeia protocolo, dia tal, deixa salvo lá na pasta do cliente. E a outra forma que vocês podem peticionar na Justiça Federal é consultando diretamente o processo. Olha, ao invés de vocês irem lá embaixo na parte de petições, vocês vão clicar aqui em consultar processos. Quando vocês clicam, vocês já vão abrir para você colocar o número do processo. Colocou o número do processo, o processo ele vai ser aberto na sua tela, e com isso, ó, colocou o número do processo, ele vai aparecer na tua tela. Quando ele aparece na tua tela, você vê aqui que aparece várias abinhas. E uma das abas que aparece é movimentar e peticionar. Vocês podem clicar por aí e fazer a própria forma de peticionamento. Eu não repeti porque é exatamente aquela tela anterior de peticionamento. Então, eu só quis explicar as duas formas que vocês podem peticionar na Justiça Federal, ou ir naquela parte de petições, ou consultando o processo e peticionando diretamente no processo. E agora vamos para a segunda instância da Justiça Federal. Não quis deixar de falar sobre isso, porque eu sei que a dúvida de muitos alunos é como peticionar em segunda instância. Verifica que vocês vão entrar no mesmo site, TRF, segunda região, só que aí vocês não vão mudar de tela, vocês vão permanecer na tela que vocês estão inicial, vocês não vão clicar naquela abinha que eu expliquei lá na frente, que vocês clicaram no SJRJ, vocês vão ficar naquela tela principal, vão clicar na consulta e sistemas processuais, e com isso vocês vão escolher a segunda opção, sistemas processuais PROC. E aí, a mesma forma. Vocês podem verificar que aqui já está aparecendo, ó, Justiça Federal, segunda região, Tribunal Regional Federal, usuário ou senha ou seu certificado digital para que você possa acessar o seu sistema. Ingressou, verifique que aqui em cima está aparecendo, ó, TRF2. Nesse caso, quando vocês estiverem nessa telinha, e ele fica verdinho, a outra tela do Rio, vocês podem verificar que aí em cima fica azulzinho. São detalhezinhos que você vê que muda a instância que você está peticionando. E aí, a mesma forma de protocolo, é idêntico. Ou vocês vão consultar o processo, ir lá no movimento peticionar, ou vocês vão ali peticionar movimento e colocar o número do processo, e a tela é a mesma tela que eu passei para vocês do movimento anterior. É a mesma coisa, não mude nada, e vocês vão protocolar, e oriento que vocês façam da mesma forma, salvo um protocolo, printando aquela tela ali quando a sua petição aparecer lá na tela do processo. Gente, e agora nós vamos aí para o último Tribunal de Justiça, que é a Justiça do Trabalho, né? Muitos temem pelo sistema, ele é um pouquinho realmente diferenciado, apesar de ser o mesmo PJE, ele é um pouco diferente do PJE do TJ, mas não muda muita coisa a forma de peticionamento na primeira e segunda instância, são bem semelhantes, então por isso que eu não deixei de abordar as duas instâncias para vocês, porque com isso vocês têm uma aula completa de peticionamento nos 3 tribunais, na primeira e na segunda instância.
dos 3 tribunais. Acessou o site do tribunal, vocês vão selecionar ali no cantinho da tela a opção PJE. E aí, vocês verificam que nessa tela aqui aparece acesso ao PJE primeiro grau e acesso ao PJE segundo grau. A primeira instância e a segunda instância. A forma de acessar o sistema é o mesmo, por isso que eu já deixei salvo aqui na tela, porque é a mesma forma de você acessar o sistema. Primeira, vocês podem ver que eu abri aqui a tela para que vocês tenham um print da mesma tela. A primeira tela é Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, primeiro grau. E a segunda tela, Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, segundo grau. A tela é a mesma, a forma de acesso é a mesma, login ou senha, ou certificado digital. A forma de acesso pela primeira vez, acessou o próprio sistema, ele vai pedir para que você faça um cadastro no tribunal com seus dados, e aí crie uma senha para acesso, se vocês optarem pela opção de acesso por login e senha, ou então pelo seu próprio certificado digital. É claro que aqui vocês têm que ter o PJE Office na sua máquina, isso daria uma outra aula, que é bem complexo, e às vezes a gente precisa aí de um TI, de um técnico realmente para nos auxiliar nessa configuração da máquina para acessar o sistema, por causa de atualização do sistema. Nós também temos o Xodó, que é um outro sistema utilizado na Justiça do Trabalho para assinar documentos. Então, no PJE, nós temos o Xodó e o PJE Office, são os 2 assinadores da Justiça do Trabalho. Não tenho como entrar sobre esse tema, mas é fácil, vocês jogam ele na internet, vocês conseguem baixar no próprio site do tribunal, tem passo a passo para você baixar o PJE. Eu hoje uso o PJE Office, tá? Não uso o Xodó, porque ele dá vários conflitos, fica pedindo várias coisas e atualização, então eu prefiro usar o PJE, que é mais fácil para que você acesse e use o PJE da Justiça do Trabalho. E aí, quando vocês realizam o login e a senha, vai aparecer essa página. Sempre tem um recadinho para a gente, né? Sempre o tribunal está mandando um recado, esse, aquilo, e esse quadro de aviso aparece logo na tela inicial, quando você acessa sua página do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho. Vocês vão clicar lá naquele bonequinho lá em cima. Ó. Quando vocês clicam naquele bonequinho, você vai ser direcionada para essa página aqui. Essa página, nós temos o acervo geral, que vai aparecer todos os seus processos, agrupadores, eu particularmente nunca usei esse do meio, e pendentes de manifestação são os processos que saem uma intimação para você e eles ficam só separados. É criado uma outra tela que aparece todos os processos que saem de intimação. Então, a primeira e a última, vocês acessam o processo da mesma forma. A diferença é que no acervo geral, você vai acessar todos os seus processos. E nos pendentes de manifestação, somente os processos que foram publicados recentemente para que vocês possam se manifestar no processo. Quando você clica no seu acervo geral, que foi a primeira opção, vai te jogar para essa tela aqui. E aí, eu vou apresentar aqui para vocês a forma de protocolo. Apresentar a petição em um processo já cadastrado ou apresentar a petição em um processo novo. Um processo que o cliente trouxe para você e você vai realizar a sua habilitação pela primeira vez. Vocês vão observar que a forma de habilitação aqui, que eu acho que é que eu expliquei de forma detalhada, e não coloquei essa forma detalhada lá no PJE do TJ, mas é bem semelhante. Só muda um pouco o layout da página, mas a forma de protocolo ela é bem semelhante. Então, não há uma diferença muito grande de uma forma de peticionamento para o outro. Só muda realmente a parte que você visualiza os seus processos. Clicou no seu acervo ali, vai aparecer a lista de todos os processos que você tem cadastrado no seu login, né? no seu login ou senha, no seu cadastro do Tribunal de Justiça. Vocês podem ver ali que eles são separados por regional, ó, Itaguaí, Magé, Maricá, Niterói, e vocês vão clicando em cada uma daquelas abinhas, vão direcionando as várias que estão os processos. Eles vêm bem organizadinhos para que vocês possam acessar.
Quando vocês vão e clicam em um processo, deixa eu mudar, opa, a tela anterior. Eu escolhi um processo aleatório, vou peticionar, e um processo que eu já tenho cadastrado no meu site, no meu sistema do TRF. Ingressei no processo, abri ele aqui na tela, cliquei nele, vai aparecer essa tela aqui de baixo. A opção que vocês vão escolher é a segunda, olha só como aparece lá escrito, anexar petições ou documentos. Vocês vão escolher aquela opção e vai te abrir essa outra tela aqui. Essa tela aqui, você vai optar ali na primeira parte, petição por editor de texto do sistema, sim ou não. Essa opção você vai escolher se você quiser colar sua petição aqui no próprio sistema. Se você quiser colar sua petição, você vai colocar sim, vai abrir um quadrinho aqui, você vai colar sua petição. Se você preferir juntar ela em PDF, você vai deixar marcado não e vai colocar embaixo, ó, incluir petição. Você vai clicar ali em adicionar e vai incluir a sua petição. Observação importante, no PJE do TRF, você não precisa assinar a sua petição com aquele assinador livre do TJ, porque ele tem o próprio assinador, que é o próprio Office, o PDF Office. Então, não precisa assinar sua petição. Anexou aqui a petição. Você vai clicar em gravar, tá? E aí vai seguir. Aqui eu botei a outra tela que aparece para você, ó. Se você optar em colocar a petição embaixo aqui no corpo, vai aparecer essa partezinha aqui de baixo, você vai simplesmente copiar sua petição do seu Word e vai colar ela aqui. Isso, se você optar pelaquela opção em cima, você vai escrever aqui o tipo de petição, de escrever uma contestação, uma réplica, e solicitar sigilo se for necessário. Hoje, com a pandemia, o juízo, de uma forma generalizada do TRF, eles têm solicitado que as petições sejam protocoladas sem sigilo para ter uma celeridade maior no processo, tá? Então, tem que observar lá a forma da intimação que vocês tiveram no processo, se eles estão colocando para peticionar sem marcar a opção sigilo. E se for, é melhor seguir esses parâmetros, a não ser que seja de extrema importância o sigilo da sua peça, e aí eu oriento que você crie também um tópico explicando da importância de manter aquela petição em sigilo. Quando você dá seguimento aqui, ó, vocês veem aqui que eu já anexei a petição, marquei como contestação, vou clicar ali em gravar, e depois que eu clico ali em gravar, ele vai te dar a opção de colocar lá, incluir anexos. Se tiver anexo, você vai clicar ali em adicionar, vai incluir os seus anexos, e por fim, você vai clicar em assinar e anexar o processo. Quando você clicar ali naquela tela, vai aparecer um quadrinho para que você coloque a sua senha digital do seu certificado, você vai assinar e o documento ele vai ser anexado direto no seu processo. Aqui também não gera o protocolo do seu peticionamento, como gera lá só no TJ. O que eu oriento que vocês façam aqui nesse caso? Verifica aqui, ó, eu consultei o processo, vocês verificam lá, contestação protocolada. Olham lá no ladinho, logo na primeira parte da tela, aparece ID e um número. Aquele número A4CZF é um número de identificação da contestação. E os anexos que eu juntei, o contrato e uma rescisão, geram outros IDs de identificação do documento. O que eu oriento que vocês façam para salvar como protocolo? Eu sempre oriento que você faça o download do protocolo para deixar salvo. É uma garantia. Eu já tive um problema com isso, como eu relatei para vocês, e por isso eu prefiro deixar tudo salvo. Vocês vão clicar lá em cima, deixa eu ver se na outra tela eu boto ali. Tá vendo? Eu deixei marcadinho de vermelho. Lá em cima, onde aparece PDF, vocês vão clicar ali em cima. Ele vai te dar a opção de você baixar todo o processo em PDF. Só que eu não quero baixar todo o processo. Eu só quero baixar as últimas peças que eu protocolei, a última peça com os anexos. Aí, o que eu faço? Eu desmarco lá a caixinha. Quando você clica aqui na primeira caixinha, que está no lado do ID, ele vai desmarcar todas as outras caixas. E você vai selecionando manualmente o que você quer baixar. Marquei contestação.
marquei o contrato e a rescisão e cliquei lá em gerar PDF. Quando você clica ali, ele vai fazer o download na sua máquina. Eu pego esse protocolo e salvo na pasta do cliente junto com a petição que eu protocolei. Tá? Essa é a minha forma de trabalhar e eu oriento vocês a fazerem dessa forma, que é a mais segura e vocês têm tudo organizado e comprovado aí do seu protocolo. A segunda aqui, opção que eu vou orientar aqui a vocês é quando é um processo novo. É a mesma coisa lá que aconteceu no TJ, é um processo novo. O cliente trouxe um processo novo para mim, eu vou me habilitar, ele não está aqui na minha lista, porque eu ainda não me habilitei no processo, e aí eu vou te ensinar a você fazer essa habilitação. Gente, essa tela aqui é muito semelhante à do TJ. O que só muda mesmo é o layout de apresentação, mas lá, vocês lembram que eu falei para vocês clicarem em processo, outras opções e solicitação de habilitação. Clicou ali em solicitação de habilitação, vai te jogar para essa tela aqui. Essa tela aqui, você vai marcar quem você está representando, e aí você vai informar se você já está juntando a procuração ou não, se você está pedindo prazo para juntar a declaração, ou se você está juntando um sub com reserva, tem essas opções aqui. Clicou em próximo, vai te jogar para essa tela aqui, aonde você vai selecionar o tipo de documento de escrever, marcar se não ou é sigiloso, incluir a sua petição, que pode ser aqui no corpo dessa caixinha ou no formato PDF, como você escolher. E com isso, você vai finalizar, colocar o anexo, que é aquela tela anterior que eu expliquei a vocês, finaliza e vai retornar para aquela tela que eu orientei a vocês, salvar os IDs de identificação do seu protocolo. E finalizando a aula, que eu acho importante que vocês saibam, é os tamanhos dos anexos dos documentos. No TJ do Rio de Janeiro, os documentos eles têm que ter até 6 megabytes. No TRF, são até 11 megabytes. E no TRT, são 3 megabytes. Então, assim, se o documento que você vai juntar, quando você clica nele com o botãozinho direito, propriedades, eles estiverem maior que essas extensões aqui que está sendo sinalizada, você vai ter que dividir o seu documento, particionar para que ele seja incluso no seu processo, senão vai dar erro de protocolo. Se vocês quiserem futuramente, eu posso ver com a Thaís para a gente fazer uma aula aí explicando como organizar documentos, particionar, incluir eles no processo, que é um outro problema que nós temos, inclusive na Justiça do Trabalho, onde anexamos muitos documentos e temos esse problema aí de tamanho do documento para ser anexado e incluso no processo. Gente, finalizamos a aula, vou agora finalizar aqui a nossa tela para que eu possa aí sanar algumas dúvidas de vocês sobre aí a nossa aula de hoje. Deixa eu finalizar aqui. Vamos lá. Abri aqui o chat, estou aqui aberta para que a gente possa tirar aí as dúvidas que vocês tenham. Eu sei que é muita informação, mas com a prática, esse passo a passo que eu vou encaminhar para vocês, eu acho que vocês terão uma facilidade agora muito maior para peticionar nos 3 tribunais. Tem algum material ou aula sobre recolhimento de custas? Olha, o Rafael, eu já gravei uma aula, tá? Sobre isso na própria OAB. Eu não sei se a Thaís publicou isso, mas já teve uma aula assim de custas. E eu acho que isso está até no grupo da mentoria, sim. Vamos lá, pode colocar aqui que eu estou tentando ler as dúvidas para sanar as dúvidas de vocês. Então, o PJE, tá? Eu não sei o PJE do TJ, se eles estão mantendo o mesmo padrão do TJ Portal de Serviços, que é 6 megabytes. Então, a gente trabalha com isso. No TJ, a gente está trabalhando com 6 megabytes, tá? Vamos lá, Evelyn, bom dia. Para anexar arquivos no PJE ou TJ ou PJE, deve ser todos em PDF. Ah, então, Jéssica, isso é um requisito, tá, da Justiça do Trabalho, não é do TJ, mas eu te falo isso, que nós temos realmente, sim, uma resolução do TRT sobre o PDF/A, nem
Te falo que isso, na prática, poucos juízes exigem, tá? Mas tem alguns juízes que, quando despacham, eles colocam que os documentos têm que ser anexados em PDF/A. Então, Kátia, estou lendo aqui a sua questão. Espera aí, deixa eu ver aqui que tem uma anterior, né? Estou com um problema no TRF de não conseguir fazer login como advogada, porque o dia que eu fiz como estagiária, já tentei ligar para pegar orientação, mas não consigo. Lene, você vai ter que tentar falar com o setor de informática do tribunal. Nesse ponto, eles tentam sempre ajudar. É meio chato você conseguir o contato, mas eles têm um suporte para isso, tá? E eles te auxiliam a resolver esse problema de login e acesso, porque realmente é muito chato quando a gente tem um problema com isso. Vamos lá, Kátia. No EPROC, minha ação tem 2 réus, cadastrei os 2 no protocolo, não vi o segundo réu. Bom, você tem que ver, tá? Se realmente, quando você distribuiu lá, já que foi um cadastro de réu, se não apareceu, eu te oriento a peticionar no juízo novamente, falando que você fez o cadastro, mas que não está aparecendo o réu, para que você seja habilitada como o segundo réu. Eu não sei se, porque assim, o que acontece? O réu, ele foi indicado pela parte autora? Ou você, no processo, está pedindo para chamar um segundo réu no processo? Chamamento ao processo, então tem que ver aí essa situação. Porque, inicialmente, quem cadastra os réus é o autor quando está distribuindo a ação. Você, quando vem representando os réus, você vem se habilitando. Mas se você está chamando alguma outra empresa para o processo, aí você tem que ver se é um chamamento, uma negociação ali, de você faz esse pedido na sua peça e o juiz ele vai acolher ou não. Ele acolhendo, o próprio tribunal vai fazer a inclusão desse outro réu no processo. Não, eu estou pela parte autora, entendeu? Ah, você está pela parte autora? Aí eu cadastrei a Caixa e o outro réu. Só que ali, quando você finaliza, ficou pesquisando, CNPJ, pesquisando no EPROC, apareceu, eu coloquei salvar. Mas lá naquele quadrinho amarelo não apareceu o nome incluído do segundo réu. Entende? E você deu sequência? No protocolo também não apareceu o segundo réu. Aí eu estou preocupada, porque foi ontem que eu fiz a petição e eu não estou vendo o nome do segundo réu lá no cadastro do protocolo. Se não está aparecendo, eu oriento primeiro, tá? Que você entre em contato com o balcão virtual, converse com o cartório, e aí você vai ter que realmente fazer uma petição e pedir a inclusão do segundo réu no processo. Tá? Mas eu oriento que você converse primeiro com o cartório falando sobre isso, porque para mim foi um erro realmente na distribuição. Já que você colocou aí no final, ele não apareceu, você vai ter que peticionar fazendo esse pedido para que o juiz inclua ele no polo passivo. Deixa eu ver aqui, Ana Carolina. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No final do protocolo PJE, sempre vou dar aquela conferidinha. Veja o que for. Então, Ana, eu nunca salvo, tá? Eu nunca salvo para retornar depois para protocolo. Eu sempre protocolo quando eu já tenho todos os documentos. Então, assim, eu não posso nem te dar o exemplo prático, eu salvei e vou retornar depois para poder finalizar o protocolo, porque eu não faço isso. Então, se você viu e que está faltando e vai anexar outro documento, você anexa ou então exclui tudo e coloca novamente por cautela. Mas eu nunca utilizei essa opção de salvar e retornar depois para protocolar. Deixa eu ver aqui. Olha, estou olhando aqui a sua, o Kaline, né? É o que eu falo, gente, olha, o certificado, eu tive um problema recente com o meu certificado, que ele vai mudando, né? Os erros que vão dando no nosso certificado. O seu, por exemplo, o usuário não possui localização. Eu, particularmente, eu nunca vi um erro desse tipo. O que eu oriento você fazer inicialmente? Você testar o seu certificado em outra máquina para ver se ele vai dar erro novamente. Deu erro, eu te oriento a que você ligue para a sua certificadora do seu token, onde você comprou. Eles têm um sistema lá que eles acessam remotamente a sua máquina para te auxiliar aí nessa questão de configuração. Eu tive esse problema recentemente. O que acontece?
depois de 3 anos, você vai ter que renovar o seu token. E aí, quando eles renovam o seu token, o seu que está expirado, ele aparece ali nos seus quadros de expirados e fica o seu novo. O que aconteceu? O meu começou a dar um conflito, eu não conseguia acessar mais o sistema, estava dando um erro, uma mensagem lá aleatória, que eu realmente não consigo lembrar agora. E aí eu fui numa certificadora, porque eu pensei que era um problema no meu token, que eu dei uma amassadinha nele, eu achei que ele ia parar de funcionar naquele momento. Quando ela testou lá na máquina dela, funcionou na hora, pediu a minha senha, então o problema estava aqui na minha máquina. Eu liguei novamente para a certificadora, veio um acesso remoto, a menina me orientando a fazer, ela excluiu os outros assinadores antigos meus que estavam expirados, porque ela falou que chega um momento isso dá um conflito na máquina. Quando ela excluiu, voltou a funcionar. Então, por isso que eu te falo que você provavelmente vai ter que entrar em contato com a sua certificadora, que ela vai te auxiliar a resolver esse problema aí de localização, porque eu realmente nunca vi esse tipo de erro. Mas toda hora o token vem com erro novo aí para nos surpreender. Obrigada, Lene, obrigada aí. Assim, eu tento sempre fazer uma aula bem prática para vocês, porque é o que eu falo, né? Eu tenho um canal voltado para a prática. Teoria, a gente aprende muito na sala de aula, a gente sai com muita teoria, só que aí, quando a gente chega na prática, realmente a gente fica perdidos, não sabemos como colocar aquilo ali em prática. Então, por isso que eu venho com essa repetição, telas repetidas. Eu vou compartilhar com vocês, Rafael, o material, e lá tem os links de acesso, tá bom? Eu estou retornando agora com esse canal para alimentar ele, então lá tem alguns videozinhos curtos explicando como peticionar, como fazer alguma greve, custas, eu sempre faço vídeos nesse sentido. Deixa eu ver aqui, hoje o meu está dando erro de autenticação também. Você vê, ó, o André agora, o mesmo erro, mas com uma mensagem diferente, erro de autenticação. Faz isso, André, tenta acessar de uma outra máquina para ver, porque às vezes aparece um erro do nada no meu certificado. Aí eu fico tentando novamente, daqui a pouco vai e ele volta a ler normalmente. Então, assim, não tem como saber o que é. Se persistir em outra máquina está acontecendo o mesmo erro, entre em contato com a certificadora. Ó, Raquel, a mesma situação. Aí, Raquel, o teu está dando qual tipo de erro? Uma mensagem ininteligível. Aquelas mensagens de erro gigantescas. Já tentei no QRT, já tentei no PJE do TJ, não entra de jeito nenhum. Então, é o que eu falo. Isso só na sua máquina. Tu chegou a testar em outra máquina? Não, o que aconteceu foi o seguinte, o meu computador do escritório, ele deu uma pifada, ele não estava nem ligando direito, e eu saí correndo semana passada para protocolizar os meus prazos na OAB. Quando eu ingressei lá na máquina da OAB, de início ele não reconheceu o meu certificado, aí eu tentei outras vezes, aí ele começou a ler, aí leu o meu token, consegui peticionar normalmente, assinar documentos e peticionar normalmente. Só que desde que... Aí voltei, trouxe o token para casa, que esse token que estava comigo é o token que fica comigo na minha casa, tem um no escritório e um em casa, né? Você pode ter 2 tokens, né, gente? Não sei se você falou aqui, Evelyn, mas eu cheguei atrasada. Mas o pessoal pode realmente eu só tenho um token, mas realmente tem essa possibilidade. Você pode ter 2. Então vai ter que pagar 2, né? Mas pode ter 2. Então isso facilita a minha vida nessa época de home office, eu tenho um aqui e um no escritório. E aí eu trouxe ele de volta, desde então ele não funciona na minha máquina. Eu não sei se tem a ver, ou se é só um erro aqui, alguma coisa do meu computador, mas não está funcionando. Tenta testar em outra máquina para ver se vai dar erro, porque isso estava acontecendo no meu. Eu testava aqui, começou a dar erro. Fui lá na certificadora, funcionou na primeira tentativa, funcionou. Ela falou, olha, é algum erro no seu. Aí, como eu tinha um antivírus, eu desinstalei o antivírus, que eu achei que ele estava bloqueando alguma coisa. Fui tirando várias coisas e não era do antivírus, era um erro dessa questão dos assinadores antigos que ela falou que chega um momento isso começa realmente a dar um conflito. José Santana, você pode fechar o seu microfone, por favor? Desculpa, gente, tem mais nada? Tem mais alguma dúvida aí que eu possa sanar de vocês?
Eu vou encaminhar, tá, Raquel, o material para que vocês possam disponibilizar para eles esse passo a passo. Tá legal. Gente, alguém tem mais uma dúvida para Eu Evelyn? tenho uma dúvida que eu coloquei Pode aqui falar, no... Fernanda. Então, aquele protocolo do TJ, às vezes está dando erro, eu não estou conseguindo salvar. Como é que a gente faz isso? O do Pra portal? poder... O do do portal. portal. Então, finalizou o protocolo, foi feito o protocolo, você não conseguiu salvar, você vai lá naquela opção históricos. Lá você consegue acessar isso, você consegue acessar o seu protocolo e salvar na tua máquina, tá? Tá. Porque às vezes o site está ruim, né? Daí o site... Muitas vezes, né? Muitas vezes, né? Eles estão Assim, tentando resolver esse problema. Pois é, às vezes a gente nem consegue protocolar as petições, mas quando a gente consegue, pode dar tudo certo, como pode dar alguma coisa errada. Como eu não confio, então eu prefiro salvar todas as petições e os protocolos na pasta, como gente, você falou. É de extrema importância, tá? Eu já tive um problema quanto a isso, então, assim, eu gosto de passar isso para os alunos, porque eu acho importante esse tipo de cautela, vocês salvarem todos os protocolos, que comprova que foi anexado. Nós temos um sistema totalmente estável que realmente pode dar um problema e simplesmente sumir um documento. Então, o protocolo é de extrema importância, por isso que eu orientei do EPROC e do próprio PJE trabalhista de como vocês salvarem, já que eles não emitem esse certificado como TJ. Oi, Jéssica, olha, no material eu vou mandar para vocês, lá tem todos os meus links de acesso de Instagram, eu não sei nada de cabeça. Mas lá vai ter, tá bom? Mas te agradeço aí vocês podendo seguir, e até dar sugestão de vídeos, de materiais, que aí eu tento gravar aí para vocês, orientando realmente aí como vencer esses problemas do Tribunal de Justiça, do PJE. Nem falo do EPROC, que eu acho o EPROC tão bom de se mexer, e realmente quase não tem estabilidade, né, não, Raquel? Mas o PJE... Maravilha. Dá vontade da gente fazer só federal, esquecer o estadual. Eu tenho outra pergunta, porque como eu faço previdenciário, eu uso muito a federal. Para assinar a petição lá, pode assinar com o assinador livre? Que me falaram que podia. Sim, foi o que eu te falei, né? Na própria OAB, eu fiz uma palestra lá atrás sobre uma pessoa que fez a palestra sobre a implantação do EPROC, e ela mesma orientou que ela estava orientando os advogados a usar o assinador livre para assinar as petições, porque não deixa de ser uma forma da gente ter a nossa assinatura na petição. Então, eu uso sempre a petição no EPROC. Você pode assinar fisicamente? Pode. Eu já não assino. Eu uso o assinador livre para todos os protocolos no EPROC. Na trabalhista já não precisa, porque tem o próprio assinador deles. Tá ótimo. É muita informação, mas foi muito boa a aula. Obrigada. Não, que bom que vocês gostaram, que eu consegui passar. Eu sei que é muita informação, mas vocês terão material. Eu consegui ali fazer realmente um material para vocês completo, com a repetição de tela, então é uma prática. Vocês começando a praticar isso, depois vocês vão ver que já vai estar no sangue de vocês, vocês vão fazer já de forma automática. Então, por isso que eu sempre falo que a prática é de extrema importância. Não adianta vocês assistirem essa aula aqui e ficar por isso mesmo, vocês têm que ir praticando. Vão abrindo o material, vão olhando página por página, daqui a pouco vocês já vão estar fazendo isso de forma automática. Mariângela quer perguntar? Está com a mão levantada? Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Excelente aula, entendi tudo. Eu só gostaria de saber daquela das custas, se realmente vai ter uma outra ou vai ficar disponibilizado, porque realmente com custas tem cálculos, né, que a gente fica com dificuldade de fazer. Bom, Raquel, já foi dada uma aula, eu acho que a Thaís, ela colocou disponibilizado lá no canal da mentoria, mas eu acho que essa aula também, ela está bem disponibilizada no meu canal. Aí vocês podem me chamar depois no Instagram, porque eu me lembro que na época
a Thaís autorizou que eu publicasse no canal e eu acho que essa aula está lá. Aí vocês podem me chamar no Instagram e tudo. Eu tenho até um grupinho do WhatsApp que às vezes eu passo algumas dicas, se vocês quiserem entrar lá, tem no próprio canal vai ter essas dicas todas, e aí eu direciono para vocês o link das custas. Ah, perfeito. Muito Tá bom? obrigada. Bom dia. Bom dia. E aí, gente, mais alguém? A aula vai ficar gravada, o Raquel? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada a aula. Mas a gente não disponibiliza imediatamente, tá? Só ao final de toda a mentoria que a gente vai disponibilizar os vídeos. Tá? É uma regrinha lá da comissão. Então, mas vai estar disponibilizado depois para quem quiser conferir de novo essa aula, fica tranquilo. Lembrar aqui, gente, antes de dar os recados, vou ver se a Evelyn quer falar alguma coisa, fazer o seu encerramento. Evelyn, fica à vontade. Não, gente, eu só quero agradecer a todos, né, a disponibilidade de participar da aula. Esse projeto, eu parabenizo novamente, porque é um grande projeto da OAB, essa preocupação da gestão atual da OAB, de preparar, né, os recém-formados. A gente realmente sai da faculdade sem uma bagagem. Eu já tive uma bagagem desde o segundo período, porque eu já atuava com um amigo que era advogado, mas nem todos têm essa chance, essa possibilidade. E realmente a gente se vê perdido quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe por onde seguir. A gente tem aí a nossa prática dos escritórios, que muitas das vezes usa o estagiário como boy, né? Então, a gente acaba não aprendendo de forma efetiva nos escritórios como deveriam aprender, e essa forma da OAB apresentar esse projeto de mentoria e dar essa possibilidade que outros profissionais possam passar um pouco do nosso conhecimento, porque é uma experiência que nós trocamos. Claro que cada um de vocês pode trazer experiências novas, porque são casos que a gente vai vivenciando e que são trocas de experiência, e sempre isso eu falo para os meus mentorados. Aqui não tem grau de superioridade de ninguém, nós estamos no mesmo nível. O que a gente faz é realmente troca de informações e experiências vividas por cada um de nós, e eu acho que com isso a gente tem uma forma melhor de atuação, um ajudando ao outro, e aí a gente consegue aí ter um bom trabalho. E com esse projeto aí maravilhoso da OAB, tem a possibilidade de a gente passar isso para outras pessoas. Então, agradeço aí a todos a presença, a Raquel, a Thaís por esse projeto e por me convidar aí para essa aula. A gente que agradece, Evelyn, pela sua disponibilidade, pela aula excelente que você deu aqui para a gente hoje, tá? E contamos com você nas próximas. Sim.